Boa noite a todos. Como passaram de final de semana? Mais um final de semana em quarentena. Aqui pelo menos fez um dia maravilhoso. Tem feito dias muito bons mesmo. Bom, pessoal, provavelmente vocês notaram, né, que está saindo menos vídeos durante essas semanas, mas é que no nosso centro nós decidimos fazer alguns trabalhos e alguns estudos de forma online. Nós estamos adaptando, né, na medida do possível os nossos trabalhos para, logicamente, de fato, nós não nos reunirmos o menos possível fisicamente, só em questões de trabalhos assistenciais, alguma coisa assim. De resto, nós estamos adaptando tudo de forma online, justamente para que a gente tenha uma atitude mais responsável, solidária, preocupada com todos nós, com os demais, enfim, né? É o que nos cabe fazer nesse momento. Mas então, vamos lá, vamos seguir o nosso livro Vinhas de Luz, então. Capítulo 38, Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conservação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe, que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos caracteres enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Muitas vezes o homem fica preocupado, normalmente, digamos assim, o homem fica preocupado em ser capaz de fazer atividades grandes, pensa só de forma macro, grandes eventos, alguma coisa de grande monta, que repercuta de forma imediata, que atinja muitas pessoas, quanto mais melhor. Mas aí a gente se esquece de tantas coisas pequenas, simples e tão mais importantes na vida. E esse capítulo fala isso, desses servicinhos, o agradar alguém, a entregar um chá para aquele que está resfriado, ao escutar aquela pessoa que está se sentindo extremamente feliz, solitária, né? Hoje em dia, um mundo onde se encontra tantas pessoas juntas, mas solitárias, né? Multidões de pessoas solitárias. Cada vez mais a gente vê isso, né? Não é por outro motivo que esses
aplicativos para que as pessoas conheçam e talvez encontrem algum par romântico, né? Não é por acaso. As pessoas estão cada vez mais presas a uma solidão interior, com dificuldades de se encontrar, de congregar, digamos assim, sociabilizar na melhor amplitude do termo, né, com as outras pessoas. Então, como diz aqui, um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se lê para alguém, respostas que se tenta dar para alguém que precisa. Então são tantas coisas maravilhosas, muito embora pequenas, mas poderosas que a gente pode dar para o mundo. E como diz aqui no texto, né? Não importa se a pessoa não teve o alcance de perceber aquilo que a gente fez em prol dela, não importa. Cada um tem o seu tempo e ela certamente um dia a irá reconhecer quando se lembrar ou quando outra pessoa fizer algo por ela. Capítulo 39. Em que perseveras? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e não partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantemente sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Muitas vezes, pela essa nossa postura imediatista, nós não nos damos conta quantas vezes somos agraciados por resposta da espiritualidade superior. Só um momento, está muito alto. Quantas vezes, como eu disse, somos agraciados com as respostas às nossas indagações que vêm do plano espiritual? Quantas vezes nós temos, através até de terceiros, verdadeiras dádivas que nos acontecem, né? E nós não nos damos conta. Estamos num mundo tão imediatista que tudo se torna de uma forma até mecanicista das nossas atividades habituais, que nós
praticamente paramos de perceber muitas coisas ao nosso entorno. E a gente dá como se as coisas quando dão certo, que sorte eu tive, que sorte. E não é. Se nos tempos de Cristo, como diz aqui, e se sabe que muitas vezes o plano espiritual intercedeu, muitas vezes, por exemplo, quando Cristo estava aqui, né, que Ele mesmo estava aqui em carne e osso, intercedeu sobre as pessoas, ajudou. E se a gente crê nisso, como é que a gente não se dá conta que hoje as coisas também acontecem? Fica, como diz o texto, parecendo que só em alguma época haveria a intercessão divina na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos problemas. E não é verdade. Vamos buscar abrir mais a mente, os olhos para tudo que está na nossa volta e deixar de sermos tão mecânicos e limitados nesse ponto. Tá certo, pessoal? Até daqui a pouco mais.